Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma tarde maravilhosa, um dia abençoado por Deus nas nossas vidas. E nós vamos começar esse culto aqui, celebrando ao nosso Deus, louvando de todo o coração. Eu convido você a, nesse momento, estar comigo e nós invocarmos a presença do nosso Deus nesse culto. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Então, querido, nesse momento, queridos, eu queria dar uma oportunidade para você estar semeando no reino de Deus e na casa de Deus, amém? Então, eu queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 9 de 2 Coríntios, do versículo 7 em diante, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra.
Amém? Então ele está dizendo assim que é importante contribuir, para você contribuir com alegria, amém? Porque Deus vai te dar ampla suficiência para você não somente suprir a você, como também suprir, né? Abundantemente em toda boa obra, ou seja, Deus vai suprir você e também vai suprir a outros, através da bênção que virá sobre a tua vida. Então esse é o momento de você devolver os teus dízimos a Deus, né? Ali no link você vê o número das contas bancárias e também ofertar, dar uma oferta ao nosso Deus para a expansão do reino dele. E não esqueça também, você que é parceiro de Deus, né, de fazer a tua contribuição mensal, porque você assumiu esse compromisso como parceiros. E também não esqueça da cesta básica, amém? Tem muitos irmãos, muitas pessoas que estão precisando. Nós estamos numa época em que há muita necessidade de doação de alimentos. Pessoas que realmente estão com muita insuficiência, que estão com dificuldades imensas pelo desemprego, pela falta de recursos. Então, querido, disponha o teu coração, amém? Você pode trazer até a igreja a cesta básica, você pode fazer contato e dizer, não, eu quero ofertar uma cesta básica, amém? E será bem-vindo e Deus haverá de abençoar você. Que você seja abençoado na área financeira para louvor, honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Viver em harmonia, na paz do Senhor. Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. Mais uma vez, viver em harmonia, na paz do Senhor. Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. A bênção de Deus está sendo derramada sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Bom e agradável é viver em união. É quando Deus derrama a sua bênção.
Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. Viver em harmonia, na paz do Senhor. Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. Quando estamos juntos em unidade, Deus derrama a bênção. Aleluia, você pode aplaudir esse Deus? Glória a Deus. Louvor abençoado, não é mesmo? Queridos, antes de ministrar a palavra, eu gostaria que nós colocássemos as nossas petições diante do Senhor, que nós nos apresentássemos uma vez mais para Deus e que nós pudéssemos meditar na sua palavra, pedindo ao Senhor que Ele nos instrua acerca de toda a sua palavra, para que nós possamos cumprir o nosso chamado e o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar. Pai santo e misericordioso, nesse momento, Jesus querido, nós invocamos a tua presença, Pai. Senhor, seja conosco nessa tarde, Paizinho. Senhor, ouve o clamor do nosso coração, Paizinho. Senhor, instrui-nos, Senhor. Nos capacita, Senhor. Gera fé no nosso coração através da tua palavra. Paizinho, que nós possamos, Senhor, compreender, Senhor, dos teus propósitos, Pai. Senhor querido, nós mais uma vez estamos na tua presença diante do Senhor. Pai, eu quero interceder nesse momento por cada um dos meus irmãos, Paizinho, que estiver nos acompanhando, Jesus. Que o Senhor toque com um toque especial, coloca um manto de proteção sobre cada uma dessas vidas, Pai. Que esse tempo, Senhor, que estarão conosco aqui, Paizinho, seja recompensado. Essa busca no Senhor, Paizinho, seja recompensada, Senhor, com teu favor, com a tua glória, a tua misericórdia sobre a vida de cada um. Paizinho, nós entronizamos o teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Paizinho, por tudo que o Senhor tem nos feito, Paizinho. E declaramos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Pai, ministra o nosso coração, Paizinho, e glorifica o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, Deus é conosco, né? Deus é comigo, Deus é com você, Deus é com a tua casa, amém? Deus quer fazer o melhor para a tua vida, amém? Senhor, amados, abra uma Bíblia junto comigo no livro de Jonas. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 1, só o comecinho ali. E no livro de Jonas, eu não sei quantos que estão acompanhando esse culto, né? Conhecem, mas Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus. E ele não quis cumprir essa ordem. Mas Deus, da sua maneira, levou Jonas a cumprir aquilo que ele tinha determinado. E eu queria, assim, juntamente com você, falar e pedir para que Deus ministrasse realmente o nosso coração, para que a gente consiga fazer a vontade dele. Porque eu quero mostrar para você que no livro de Jonas, a vontade de Jonas era uma e a vontade de Deus era outra. Mas prevaleceu a vontade de Deus. E é isso que eu queria mostrar agora, nesse texto da palavra, né, de Deus, que deixa bem claro que a vontade de Deus, ela é soberana, ela está acima da vontade humana. Amém, queridos? Vamos lá. Capítulo 1 diz assim: a palavra do Senhor, no primeiro versículo, veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Há uma tradução que diz assim, porque a sua malícia subiu até mim. E aí eu fui buscar a informação,
o que estava subindo até Deus. Quer dizer, o que Deus estava vendo ali na cidade de Nínive que não era aceito por Deus, mas que, como Deus disse, olha, subiu até a mim. Quer dizer, eu não suporto mais ver isso. Algo começou a acontecer naquela cidade que passou a chamar a atenção de Deus. E essa palavra malícia, em hebraico, vai significar perturbação, miséria, dificuldades, mal, aflições, comportamentos maus. E Deus estava dizendo assim: Jonas, eu preciso que você vá, eu estou dando uma ordem para você. Vá até a cidade de Nínive e você vai até lá para ensiná-los a clamar a mim. E Deus estava dizendo assim: pregue o arrependimento. Pregue o arrependimento, porque a malícia deles chegou até mim e eu vou destruir essa cidade. E eu vou ter que fazer alguma coisa, porque já não suporto mais ver. E o juízo de Deus viria sobre a cidade de Nínive. Mas assim, amados, Deus, Ele queria primeiro dar um tempo de misericórdia. Não era do coração nem da vontade de Deus já trazer o juízo sobre a cidade de Nínive. Do coração de Deus era que primeiro Jonas pregasse o arrependimento, era dar uma oportunidade para que aquele povo se arrependesse e Deus não tivesse que destruir Nínive. Mas Jonas, então, como a gente leu aqui, no versículo 1, Deus disse para Jonas: levante-se e vá lá. Vá e clame nessa cidade, Porque Jonas era um profeta de Deus. E Deus estaria usando Jonas para dar essa oportunidade. Se a gente pensar, amados, hoje em dia, nós todos que temos a palavra do Senhor, somos a boca de Deus, somos os profetas de Deus. Hoje, nós temos que pregar o arrependimento, porque o juízo vai vir. E Deus tem um tempo ainda de misericórdia. Nós estamos no tempo da graça, um tempo ainda de misericórdia, para que o povo, as pessoas, as nações do mundo, as pessoas se arrependam, para que depois não estejam debaixo, possam se livrar da sentença do juízo final. E aí, queridos, o que faz Jonas? Jonas não queria ir. E Jonas vai para Tarsis. E a cidade de Tarsis, ela possivelmente seria uma cidade, segundo os estudiosos, que ficaria na costa sudoeste da Espanha. E então Jonas resolveu ir para Tarsis. Ele compra uma passagem e entra num navio, para fugir. E ele escolhe essa cidade de Tarsis. Quer dizer, ele não vai para Nínive, não deseja cumprir a vontade de Deus, não tem essa disposição, e ele compra uma passagem para Tarsis, e que era uma cidade que possivelmente ainda não havia uma revelação ali do Deus, que era o Deus de Jonas, que era o Deus de Israel, que era o Deus, Jonas era, um hebreu. E aí então, Jonas compra essa passagem, só que quando ele entra nesse navio, depois vocês podem ler, muita gente talvez até já conheça essa passagem, quando Jonas entra nesse navio, logo em seguida Deus manda um vento muito forte, e esse vento começa a causar uma grande tempestade, e o navio começa a ficar... sofrer os efeitos dessa tempestade e começa a correr perigo de naufrágio desse navio. E eles então, as pessoas lá, o pessoal que estava nesse navio, começa a acreditar que alguém ali estava fora da vontade de Deus, eu estou falando assim resumidamente, Diz assim, você vê comigo ali, diz assim que no capítulo 1, no versículo 8, diz assim:
ainda no 7, né, diz assim: vamos lançar sortes, os marinheiros fazem isso, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu no 8: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Interessante, né? Que ele fala exatamente ali, e ele vai ser jogado e lançado ao mar, né? E, enfim, e depois eles vão dizer, eu vou resumir, né? Mas ele vai perguntar, os homens ficaram com muito medo e perguntam a Jonas: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Aí eu queria que vocês vissem comigo que Jonas, ao não fazer a vontade de Deus, ele possivelmente, quando entrou naquele navio, porque se você volta ali no versículo 5, ali, no versículo 5, finalzinho ali no B, e no versículo 6, ainda no capítulo 1, né, desse livro, vai dizer assim que o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Quer dizer, no meio ali daquela tribulação que eles estavam passando, Jonas estava dormindo. Eu sempre tenho percebido isso, que às vezes, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não seguimos a vontade de Deus no sentido de fazer o ID que Ele nos mandou fazer, aquilo que é do coração de Deus, às vezes a gente acaba desanimado, e talvez Jonas estivesse ali até um pouco depressivo, porque ele não estava com vontade de fazer a vontade de Deus. Era como se Jonas tivesse um cansaço ali das coisas de Deus, né? Porque quando você lê o livro todo de Jonas, você vai ver que Jonas, assim, em várias passagens, mesmo depois que as pessoas de Nínive, né, os ninivitas, se arrependem, Jonas não fica feliz com o arrependimento. Pelo contrário, ele fica desgostoso com aquele arrependimento do povo, porque por isso ele não queria ir, porque ele achava que ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus teria misericórdia desse povo, né? E Jonas possivelmente estava cansado do povo, era um povo que não era, né, da mesma nação que ele. Nínive não era da mesma nação, né? Não era do povo de Israel e da cidade do povo de Israel. E ele achou: por que eu tenho que ir lá pregar exatamente, né, para aqueles que são meus inimigos, né? E Jonas então não quis ir. Agora é interessante que quando a pessoa, Deus mostra muito para a gente, fala muito conosco nessa passagem, que quando a pessoa não faz a vontade de Deus, além dela ficar às vezes desanimada, querer dormir mesmo, né? Como parece que diz assim, que ele se agarrou no sono. Quer dizer, tipo, não quero nem ver, não quero saber, né? Ele também, Deus moveu as circunstâncias. Deus trouxe uma circunstância contrária ali onde Jonas estava. Ou seja, Deus atraiu circunstâncias contrárias a Jonas. Às vezes, quando nós não entramos na compreensão de fazer a vontade de Deus, muitas vezes quando Deus nos dá a sua palavra, Deus fala o que nós devemos fazer, e de repente, quando nós acabamos não fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, de repente as circunstâncias da nossa vida podem ficar muito contrárias. Foi o que aconteceu ali, né, com Jonas. Porque às vezes Deus quer tratar, acaba tendo que tratar com a nossa teimosia, Deus acaba tendo que tratar às vezes com o nosso coração, né? Com os nãos que nós damos para Deus, né? Com a forma como nós colocamos as prioridades, né? Às vezes Deus quer que a gente tenha uma prioridade, né?
e nós colocamos outra em detrimento daquela. E Deus, ele tem compromisso com os seus filhos, né? Deus trabalhou na vida de Jonas, né? O tempo todo, Deus não só trabalhou na vida dos cidadãos da cidade de Nínive, como Deus trabalhou na vida do profeta dele. E geralmente é isso que Deus faz, né? Conosco. Ele trabalha com o povo, com as pessoas, quando a gente prega, quando a gente tenta levar o evangelho, né? Com aquelas pessoas que nós cuidamos, mas também trabalha conosco, né? Então ele quer a salvação de todas as formas, né? Deus, ele quer a salvação, Deus quer sempre o arrependimento, né? E por outro lado, Deus queria mostrar a misericórdia dele para com aquele povo. Deus não estava com prazer em julgar aquele povo no juízo. Não era isso que Deus queria. Deus queria dar uma oportunidade de arrependimento. Amém? E hoje é assim mesmo que acontece, né? Porque o arrependimento, ele traz a misericórdia de Deus. O que Deus quer? Que todos os homens se arrependam. É isso que está escrito na palavra. E assim, né? E Deus quer também que os filhos dele também se arrependam. Quando a gente, de repente, comete uma falta, Deus não quer, a gente sempre diz, né? E eu geralmente digo isso, Deus não quer remorso. Deus não quer remorso. Remorso não é. Deus quer arrependimento. Arrependimento é muito mais que remorso, né? Deus também não é do interesse de Deus, eu creio, que a pessoa tenha medo de uma punição. Não. Deus não quer medo de punição. Deus quer um arrependimento, né? Aquele arrependimento de coração, né? Aquele arrependimento que é no sentido de chorar, né? Um peso de choro, sabe? Sobre aquilo que fez, né? E foi o que aconteceu, né? Porque quando Jonas, então, você vai ver que depois no versículo, né? Você pode ler lá no livro de Jonas, que Jonas, então, vai e prega o arrependimento. Quer ver? Vamos lá no Jonas 3, né? No 3, versículo 10. Vamos primeiro para o 3, versículo 10. Diz assim, né? Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Volta um pouquinho lá antes, quando diz no versículo 3, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jonas, só antes fazer uma parte, né? Entender que quando Jonas não obedeceu à palavra do Senhor, Jonas foi lançado por aqueles marinheiros no mar. E aí ele ficou no ventre de uma baleia, né? Por 3 dias e 3 noites, né? E aí lá, né? Se você depois pode ver a oração que Jonas fez, ele vai, depois, quando ele é lançado para fora, quando a baleia acaba vomitando a Jonas, né? Ele então eleva uma oração para Deus, né? Então, o que aconteceu? Primeiro Jonas recebeu uma ordem de Deus, depois Jonas não cumpriu aquela ordem, aí houve uma tempestade, né, assolando aquele navio, aí os marinheiros lançam Jonas no mar. Quando Jonas é lançado no mar, simplesmente cessa aquela tempestade, cessa o vento, né? E o navio pode prosseguir sua jornada sem mais qualquer intempérie. E o que acontece? E Jonas, então, é engolido por uma baleia. E essa baleia, então, lá ele fica, né? 3 dias, né? E quando chega dentro da baleia, Deus leva Jonas, então, ali, né? Como você vai ver no capítulo 2, a fazer uma oração. E depois você vai ler com calma, é uma oração maravilhosa que Jonas faz e compreende a importância de atender aquilo que Deus quer, né? Ele vai falar
depois, eu não posso ler por questão de tempo, né? Mas ele vai falar assim, como que, numa tradução, ele diz assim, para não dar importância às coisas vãs. Que ele considerou importante algumas coisas que não eram tão importantes, né? Que mais importava fazer a vontade de Deus. Amém? E quando ele declarou que a salvação pertencia ao Senhor, ele foi lançado para fora. Diz assim, no 2, capítulo 2, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, quer dizer, falou ali a baleia, né? E este vomitou esse peixe, Jonas, na terra. E foi então a hora que realmente Jonas orou e que ele entendeu, ao Senhor pertence a salvação, ele foi lançado para fora, né? E aí, novamente, Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas, agora pela segunda vez, né? Levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aí então Jonas vai e prega. E quando Jonas prega na cidade de Nínive, começa a haver um grande arrependimento, né? A palavra nos conta que os ninivitas creram naquilo que Deus estava profetizando através da vida de Jonas, e que os ninivitas entraram em jejum, que eles se arrependeram, né, se lamentaram pelo que tinham feito. A Bíblia diz que eles vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor, né? E que o próprio rei de Nínive, quando compreendeu e entendeu o que Jonas estava pregando ali, ele se levantou do trono dele, tirou os trajes reais, também cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então, houve uma conversão de todos ali na cidade de Nínive. Foi uma conversão maravilhosa, né? E daí eu quero que você agora volte ali no 3:10, quando diz assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do mau caminho. E o que Deus fez? Deus mudou de ideia. Então Deus muda de ideia. Deus tinha uma ideia. A ideia do Senhor era trazer juízo, porque ele não aguentava mais ver aquela malícia do povo ali, o mal que estava ocorrendo naquela cidade. Mas Deus mudou de ideia quanto ao mal. Quando Deus olhou, quando Deus viu o arrependimento do povo, aquilo que Deus tinha dito, aquela palavra de juízo, de sentença, Deus cancelou, não fez mais. Agora veja no 4, né, no versículo 1, diz assim, mas Jonas ficou muito aborrecido com raiva. Quer dizer, Jonas não gostou que o povo se arrependeu e não gostou que Deus tivesse sido misericordioso. E diz assim que Jonas falou assim, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso que eu fugi para Tarsis. É isso que Jonas vai dizer, porque eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Amados, hoje é a nossa oportunidade. Hoje é a minha oportunidade, é a tua oportunidade de ganhar os teus familiares para Jesus, de você ganhar os teus vizinhos para o Senhor, de você pregar o Evangelho. Hoje é a oportunidade, hoje é o tempo de se pregar o arrependimento, porque o juízo final vai vir. E hoje, Deus espera daqueles que nós somos os vasos, o bom depósito de Deus. A Bíblia diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. Então, queridos, o propósito de Deus é de arrependimento, o propósito de Deus é de salvação. Essa é a vontade de Deus. O juízo vai vir, mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por que Deus falar um pouquinho o que é essa misericórdia, o que é o verdadeiro arrependimento, né? E o que é a misericórdia de Deus? Primeiro, Deus quer perdoar ao homem. Tanto quer perdoar o homem, o ser humano, que ele colocou o meio de fazer isso. Quer dizer, ele enviou o próprio filho dele para que morresse no lugar dos homens, né? Para que morresse no nosso lugar. Por quê? Porque Deus quer perdoar.
né? Segundo, sempre que você vê uma situação, o coração de Deus nos diz para que a gente sempre encoraje o arrependimento, né? Para que a gente sempre leve as pessoas a se arrepender diante de Deus. Às vezes nós ficamos querendo que os homens, as pessoas, se arrependam por nós, né? Tipo assim, nossa, me fez isso, me fez mais aquilo, né? E a gente às vezes tem uma vontade tão grande que se arrependa, né? Pelo mal que fez com a gente, né? Que a gente esquece que o primeiro arrependimento, o mais importante, é a pessoa se arrepender diante de Deus. E que quando ela se arrepende diante de Deus, ela muda também os seus relacionamentos, a maneira, né, de se relacionar com o homem, né? Quando eu falo aqui homem, eu estou falando homem, mulher, com as pessoas, né? Queridos, Jonas, ele acaba levando, né, como profeta do Senhor, uma grande lição de Deus. Queria que você visse comigo, bem rapidamente, né? Aí Jonas fica aborrecido com Deus, como a gente vinha vendo no texto, e ele, porque Deus foi misericordioso, porque aquele povo, ou seja, tinha aprontado, né? E agora, como a gente diz hoje em dia, e agora simplesmente ele se arrepende e o Senhor perdoa tudo. Mas com Deus é assim, né? Com Deus é assim. Eu já vi pessoas que não ficam felizes às vezes. Nós temos que cuidar do nosso coração quando alguém que nos fez muito mal se arrepende, né? Tipo assim, poxa, mas tal pessoa fez isso, fez mais aquilo, faz mais isso contra mim, e agora está lá na igreja, está andando com a Bíblia, e tudo que fez para mim, né? Às vezes eu lembro de um exemplo de uma vez, assim, uma situação que eu vi, que a pessoa chegou para mim e disse assim, olha, eu não entendo porque tal pessoa fez muita coisa errada comigo, e não só comigo, fez muita coisa errada com outras pessoas. Essa pessoa enganou, essa pessoa lesou, ela fez tudo que não era bom. Só que agora eu fiquei sabendo que ela está num outro estado bem longe daqui e que ela agora virou, inclusive, esse homem virou pastor lá numa outra igreja, quer dizer, agora está com a Bíblia na mão, né? E falando da Bíblia e tudo que fez para mim. Essa foi a pergunta que esse rapaz fez para mim. Falei, mas acontece que ele se arrependeu disso. E talvez não tenha falado com você ainda, porque ainda não teve essa oportunidade. E, de fato, depois ele falou que acabou tendo um contato com essa pessoa, né? Então, queridos, nós temos que nos alegrar sempre que existe uma condição de arrependimento, amém? Porque essa é a vontade de Deus, porque é do coração de Deus o arrependimento e a salvação. Mas qual que ficou a lição para Jonas, assim? Uma das lições, eu acho que principais que Jonas recebeu foi de que o valor de todos os seres humanos, porque aquele povo de Nínive não era o mesmo povo de Jonas. E ele entendeu, né, que a salvação ali, que Deus queria exercer a misericórdia para com todos, que não era só com o povo de Jonas, né, mas era com o povo de todos, né. Eu quero que você veja comigo no livro deixa eu só ver aqui, vamos continuar um pouquinho, depois nós vamos lá, eu vou te mostrar um texto que eu acho bem importante. Uma outra lição para Jonas é o quanto Deus poderia ser misericordioso quando vê um arrependimento profundo, um arrependimento de coração, né? Que não é aquele arrependimento assim de aparência, né? Mas é aquele lamento do fundo da alma mesmo da pessoa, né? E talvez uma das lições mais importantes, né, que Jonas tenha aprendido ali é que a teologia humana não é a teologia de Deus, né? E isso a gente vê até hoje, né? Às vezes a pessoa diz, não, vai fazer uma justiça, né? Vai fazer uma justiça, vai fazer isso, mais aquilo. E eu sempre que eu posso, eu digo e eu penso dessa forma, né? A justiça dos homens não é a justiça de Deus, né? Então, às vezes,
a pessoa tem aquela ânsia de uma justiça humana. Isso não acontece, né? Porque a justiça de Deus não é a justiça dos homens. E a Bíblia diz, né, que Deus, a misericórdia de Deus prevalece sobre o juízo, porque Deus quer a salvação e a conversão. Agora veja, quando Deus envia Jonas, agora depois, no Novo Testamento, Deus envia a Jesus. Amém? Agora, né, vem Jesus para pregar o arrependimento. Jesus traz essa reconciliação do homem com Deus. Jesus traz a possibilidade de sair da sentença de Deus, do juízo de Deus para as nossas vidas. Veja lá comigo no livro de no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 29 e 30. Versículo 29 e 30. Capítulo 11, amém? Eu tenho que abrir aqui porque eu não tenho, né? Como vocês aí na telinha. Diz assim, vejam lá no 29, diz assim. Jesus fala assim: esta é uma geração perversa, porque eles estavam pedindo um sinal para Jesus. Ele diz assim: esta é uma geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. O que Jesus estava dizendo? Olha, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, ficou 3 dias lá dentro do ventre da baleia, né? E pregou o arrependimento. Esse é o único sinal que vocês já têm, porque está lá nas Escrituras. Ele está dizendo assim: vocês não precisam de outro sinal. Vocês têm aquele sinal, vocês conhecem as Escrituras, os livros sagrados, e vocês têm o arrependimento que foi pregado ali por Jonas. E diz assim: assim o Filho do Homem será para essa geração. Assim como diz naquela oração de Jonas, né? Que ele diz que ele esteve no inferno. Ele usa um termo lá no Velho Testamento, né? Que Jonas ficou ali no ventre da baleia, né? Como se ali também fosse o inferno para ele. Aqui Jesus, então, por 3 dias iria também, né? Ficar ali no ventre da terra, como diz, né? Só que ali no ventre da terra, numa tradução que diz, e vai falar assim então, né? Que Jesus também venceu a morte lá. Por 3 dias ele foi no nosso lugar. Amém? Então, queria ainda que você visse comigo ali no livro de Marcos, capítulo 13, nos versículos 27 e 26, né? 26. Veja ali comigo, capítulo 13. Você vai ver assim que Jesus torna a falar também. No 13, vamos lá no 26, diz assim. Vamos no 24 para começar ali. A vinda do Filho do Homem. Quando Jesus anuncia, né, a volta dele, ele diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Aí vem o 26, que é esse versículo que eu quero falar. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Sabe o que significa isso? Que a salvação é para todos, para todas as nações. Quando Jesus está dizendo assim: olha, os anjos vão reunir os escolhidos dos 4 ventos, das extremidades da terra, quer dizer, de toda a terra. Em toda a terra haverá pessoas que serão salvas. Quando João Batista, depois você pode ver lá no livro de João, no capítulo 1, versículo 29,
Quando João Batista viu a Jesus, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, aí vem ele. Aí vem o Salvador deste mundo. Ele fala do mundo. Então, amados, o que eu queria deixar de mensagem para você hoje, nessa tarde? Que sem um profeta, né, os ninivitas teriam perecido. Se eles não tivessem alguém, se Deus não tivesse designado alguém para pregar ali o arrependimento, aquela cidade inteira teria perecido, né? Depois você vai ver que depois que eles se convertem, né? Quando Jonas fica indignado pela misericórdia de Deus, Deus faz crescer uma aboboreira, né? E num dia, para alegrar um pouco a Jonas, mas no dia seguinte ele faz secar essa árvore, né? E Jonas fica indignado. E Deus responde assim para ele: ficou triste, você não está aceitando que eu seque uma árvore que nasceu num dia que você não fez nada para nascer e que no outro dia secou. E não teria eu misericórdia com 120 mil homens e animais? Quer dizer, Jesus assim, Deus está dizendo assim, e eu não tenho misericórdia, e é do meu coração, era do meu coração que todo esse povo perecesse, esses 120 mil. Deus está dizendo assim, você não quer, você está tendo compaixão de uma árvore que você não teve que você fazer nascer, que ontem nasceu e hoje secou. E você não quer que eu tenha misericórdia de 120 mil vidas, né? Que são minhas, que eu gerei. Então, queridos, Deus quer arrependimento. Deus quer que a gente ajude, né? Deus quer que a gente vá em direção à vontade dele. E eu queria deixar então essa meditação nessa tarde exatamente sobre isso, né? Jonas acabou fazendo a vontade de Deus, né? Jesus também. Eu não creio que Jesus quisesse ir, né, para a cruz. Tanto é que ele disse: Pai, se puder me livrar desse cálice, né? Se quiseres, não foi nem puder. Se tu quiseres, tu podes me livrar, né? Mas ele diz: mas não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Jesus também não queria ir para a cruz, né? E foi e morreu em nosso lugar, né? A vontade de Deus foi cumprida. Então eu queria dizer, amado, para você, minha amada, meu amado, que tenha disposição de cumprir a vontade de Deus, porque Jonas foi abençoado. Quando fez a vontade do Senhor, ele viu a glória do Senhor. Quando Jonas atendeu ao chamado de Deus na sua vida, Jonas participou da salvação de uma cidade inteira. Então, queridos, hoje Deus tem a nós, tem a mim, tem a você, né? Para levar o povo a se arrepender, para orar, para interceder, para falar do amor dele, né? Enfim, deixe Deus te usar. Enfim, Deus queria usar Jonas e Jonas não queria se deixar usar por Deus, mas Deus contava com Jonas. E o desafio nessa tarde é dizer para você que se deixe usar por Deus, porque quando nós nos deixamos usar por Deus, a alegria, você vai ver milagres, você vai ver a glória de Deus, e você vai desfrutar de uma intimidade cada vez maior com Deus, né? E você vai se alegrar de ver o quanto você tem importância, o quanto você é uma pessoa preciosa para Deus. Amém? Quando nós dizemos que nós temos valor para Deus, nós de fato temos, porque Deus tem depositado em mim, em você, como vasos de barro, Ele tem depositado muito dele em nós.
e Deus quer usar o vaso dele, né? Então, queridos, fique feliz quando Deus te usa, amém? E concordem com fazer a vontade de Deus. Eu tenho inúmeras passagens na Bíblia que você vai ver assim que quando nós cumprimos a vontade de Deus, há mais graça sobre a nossa vida e você vai ver bênção sobre a tua vida também, né? Você vai ver o mover de Deus. Enquanto você cuida, né, das pessoas do reino de Deus, Deus cuida muito dos teus. Deus cuida dos menores detalhes, às vezes, da tua vida. Amém, querido? Então, queria te convidar realmente, né, a meditar mais ainda nessa palavra. E depois você vai lá, ler o livro inteiro de Jonas, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Amém, queridos? Eu quero orar para você que diz assim, mas eu tenho vontade, sabe? Eu tenho vontade de pregar o arrependimento. Eu tenho vontade, às vezes, de chegar para uma pessoa e dizer assim, Jesus te ama, mas eu não tenho coragem. Eu sou muito tímida. Eu acho que a pessoa vai me fazer pergunta, eu não vou saber o que falar. Não, queridos, vá, porque Deus é contigo. Amém? Jesus não teria dito o ide a todas as nações se ele não fosse nos capacitar para isso. Então eu creio que, inclusive, se você está assistindo hoje esse culto comigo aqui, se você está conosco hoje, é porque você tem um chamado de ide diante de Deus. É porque Deus sabe da importância do teu coração e o quanto Ele pode usar você e que bênção você pode ser na vida de muitos. Jonas foi uma bênção na vida de muitos e eu tenho certeza que você que está conosco hoje também vai ser uma grande bênção. Já é e vai ficar uma bênção maior ainda na vida de todos. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Santo e Misericordioso, quero colocar meu irmão, minha irmã diante do Senhor nessa tarde, Paizinho, para que cada um tenha um grande discernimento da tua vontade. Paizinho, para que o Senhor esteja orientando, dando direção para eles, Paizinho. Ali, Jonas, o Senhor queria que fosse para Nínive. Pai, eu sei que o Senhor tem um propósito com a vida de cada pessoa, Paizinho. Eu sei que o Senhor olha pelas minúcias da vida dos teus filhos, Paizinho. Eu sei que o Senhor, meu Deus, pode nos abençoar, nos dirigir, nos orientar, que o Senhor nos instrui acerca do caminho que devemos andar. Paizinho querido, eu quero te pedir que um toque especial na vida de todo aquele que nesse momento está recebendo a sua oração. Paizinho, fala ao coração, Paizinho, fortalece, meu Deus. Traz, Senhor, aqueles que talvez tenham que fazer uma mudança de rumo. Traz um arrependimento também, Jesus. Um arrependimento verdadeiro, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, que o Senhor esteja removendo a condenação e trazendo a misericórdia, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Pai querido e celestial, eu peço ainda, Jesus, por aquele que está me ouvindo hoje, Paizinho, que ainda não confessou o teu nome, Paizinho, que ainda não entende a tua palavra, Paizinho, para que o Senhor alcance essa vida agora, Paizinho, para que o Senhor fale ao coração desse homem, dessa mulher, Paizinho, para que o Senhor restaure essas vidas, Pai, e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Querido, se você fez essa oração, né? Pela primeira vez, se você quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, tem os links que você pode acessar, tem e-mail, tem os telefones da igreja, que você pode fazer contato e dizer assim, olha, eu quero conhecer mais a vontade de Deus sobre a minha vida. Se você quer conhecer mais da vontade de Deus, você precisa conhecer mais da palavra, porque a palavra vai dizer muito, vai falar com você, vai te esclarecer muito a respeito de qual é o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus te abençoe poderosamente, que você possa ser abençoado em tudo que você fizer, que a graça de Deus esteja contigo, com a tua família, amém? Que Deus também esteja livrando você dessa enfermidade dos últimos dias aí e que você possa, assim, realmente ser conduzido dentro da vontade e da direção de Deus, porque ela, sem dúvida, é a melhor para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe
e tenha uma tarde, um final de tarde, né? Abençoado e um excelente final de semana, né? Amanhã já é quinta, sexta, ainda está meio um pouquinho longe do final de semana, mas que os dias que faltam para completar essa semana, você tenha bênçãos sobre bênçãos. Amém, queridos?